em 1 Samuel, no versículo 1 também. Glória a Deus. Vamos ler até onde Deus conceder, que eu não esperava que fosse eu que fosse trazer a mensagem esta noite. Mas quando o Senhor nos chama, nós temos que estar pronto para atender a voz do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém? Houve um homem de Ramataim, de Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeoão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi, Efratem. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano e adorava e sacrificava ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal? E teu coração não te sou eu melhor do que os 10 filhos? Somente até aqui. Depois, conforme eu for ministrando, se o Senhor tocar, nós vamos mais além um pouquinho. Pode se sentar. Meus queridos e amados irmãos, esta noite o Senhor vem falar nessa palavra conosco. Ela é uma palavra assim que ela contradiz, é como o pastor Érico acabou de dizer. Os hinos falam conosco de cada dia de uma forma e de uma maneira. Cada hino fala de uma forma e de uma maneira. A palavra do Senhor também. Ela vem de encontro a nós cada dia com uma ministração diferente, com algo diferente, alguma coisa diferenciada. Ela traz para nós. E esta noite eu acredito que o Senhor traz algo diferenciado neste lugar. Porque ela é uma palavra que, se nós formos ver, nós temos que ver que aqui eram duas pessoas totalmente diferentes, mas que lutavam pela mesma causa, que era a família, era ter uma família. Tanto Penina quanto Ana. Penina queria ser a esposa, a dona de casa, queria cuidar bem da tua família, mas Ana também queria. Só que ela não tinha esse prazer em ser mãe. E nós temos que, hoje em dia, nós temos que prestar muita atenção quando a palavra do Senhor vem falar para nós sobre esses assuntos. Essa semana eu estava falando aqui com o pastor Érico. Tem hora que eu mesmo me sinto perdida. Com toda a minha idade, com tudo que eu já passei na minha vida, eu me sinto perdida com muitas coisas que vêm acontecendo nos dias de hoje. Mas o que nós temos que ter? Sabedoria. Nós temos que usar de sabedoria. A palavra de Deus, ela diz assim, que nós temos boca profética, que aquilo que nós profetizar vai acontecer. Porque o Senhor, quando Ele resgatou nós do mundo, quando nós estávamos no mundo, nós usávamos a nossa boca para tudo que era coisa. Glória a Deus. Mas depois, quando o Senhor resgatou nós, assim como Ele fechou a madre de Ana, Ele fechou nossa boca também para muitas coisas. E Ele dá um entendimento para nós
que nós temos que ter inteligência e sabedoria, cada dia mais, para que nós não venhamos afrontar, nós não venha cair em contradição nas afrontas que Satanás prepara para nós. Que aqui era uma situação super difícil, era um lar só, com 3 pessoas divididas. Porque no caso, Eucana também se sentia dividido pelas mulheres. Porque uma ele amava, ele tinha amor, mas a outra foi a que lhe deu filhos, foi a que lhe deu família. Então era pesado para ele, era difícil para ele conduzir a situação ali. Uma chorava porque achava que era maltratada, e a outra chorava porque ela se sentia desprezada. Então são condições diferentes uma da outra, mas como estavam embaixo do mesmo teto, naquele mesmo nível, naquela mesma situação, acabava sendo uma situação que atingia a família toda, atingia os 10 filhos, atingia as 2 mulheres, atingia o pai também, que era Eucana. Mas ali, Deus começou a trabalhar no meio daquela família, começou a dar sabedoria, começou a dar capacidade para eles, tanto ensinar um quanto ensinar o outro, para que eles viessem se harmonizar em família, porque ali estava uma família, e ali era uma família que também era consagrada a Deus. Eles faziam os votos de sacrifício, eles faziam os votos com o Senhor. Cada um fazia da tua forma, cada um fazia da tua maneira, mas faziam os votos de sacrifício. Por quê? Porque eles queriam ter harmonia, eles queriam ter paz entre eles. E eles eram escolhidos por Deus. Às vezes nós passamos por tanta dificuldade, por tantas coisas ruins, tantas coisas estranhas, que achamos que não vamos saber conduzir. Por quê? Porque o inimigo ele vai colocando algo hoje aqui, ele vai jogando uma semente aqui, ele vai jogando outra semente ali, para poder fazer um espalhamento. Isso não significa só a nossa família carnal, significa também a nossa família espiritual, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Que ali o inimigo tem prazer em estragar tudo. A gente corre, luta, 2, 3, como nós lutamos 20 anos por isso daqui. Mas o inimigo, se nós deixar ele entrar, num segundo ele espalha tudo, ele estraga tudo, porque ele veio para destruir, para matar, para roubar, para tirar a nossa paz. Mas o Senhor nos dá inteligência, nos dá sabedoria, para nós poder conduzir, para nós lutar, para nós vencer, para nós saber como nós fazer contra essas potestades de Satanás. Que a nossa luta não tem sido fácil, ela não tem sido pequena. Assim como não era fácil a luta de Ana. Ana lutava, ela chorava, ela gritava todos os dias ao Senhor que ela não aguentava mais. Por quê? Porque ela se sentia oprimida, ela se sentia abandonada, ela se sentia ferida pela situação que ela estava passando. Mais à frente aqui diz que bem além, o Senhor concedeu aquilo que ela queria. Mas ela passou por luta muito grande, ela passou por sofrimento muito grande. Imagina uma pessoa tendo que conviver com uma outra todos os dias, olhando face a face para aquela pessoa e saber que ela tinha tudo, e ela estava ali se sentindo oprimida e abandonada, sem nada, porque o que ela mais queria era o filho. E às vezes nós, perante a igreja, o que nós mais queremos é resgatar uma alma que está jogada lá no mundo. E às vezes, quando nós conseguimos resgatar aquela alma com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta luta, ainda perdemos ela, porque o inimigo vem e busca. Porque
Porque as pessoas hoje não querem saber de Jesus. Elas não querem saber desse Deus tão bom, desse Deus maravilhoso. Elas querem viver aí, na dispersa do mundo, que o mundo está grande, o mundo está oferecendo tudo que não presta. Aí a turma diz: o mundo só oferece o que é ruim. Mas quando nós estamos lá no mundo, nós não sentimos que aquilo ali é ruim. A gente gosta das coisas ruins. E a gente fica lá, cativo por Satanás. E esquecemos que a verdade é uma só. É a palavra de Deus. É ela que nos traz. É ela que nos enche. É ela que nos dá satisfação de vida. Porque o mundo, ao mesmo instante que nós estamos lá morrendo de dar risada, nós já vem para dentro do nosso lar com o coração apertado, angustiado, chorando e sofrendo. E quando nós estamos na presença de Deus, dificilmente a gente sente essa amargura no coração. Por quê? Porque o Senhor conforta. O Senhor trabalha no nosso ego. O Senhor trabalha no nosso dia a dia. E é tão lindo trabalhar do Senhor. É tão lindo ver as mãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. O Senhor trabalhando, o Senhor ajustando aqui, ajustando ali. E nós descansamos no Senhor. Porque quem tem a mão do Senhor tem tudo. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração tem tudo. Não adianta você ter dinheiro e não ter amor dentro do coração. Eu trabalhei muitos anos para o filho do bispo Crivella. E aquele rapaz, ele era um rapaz bem novinho, a esposa dele também. Mas era tão lindo que ele chegava e conversava comigo. E às vezes ele me dava o dinheiro para mim ir no mercado, fazer compra e fazer almoço para eles. E eu ia, eles deixavam a lista, eu ia lá, comprava, preparava tudo, preparava aquela mesa linda. E quando chegava ao meio-dia, era tão bonita a atitude. Os filhos chegavam, eram tudo pequenininhos, chegavam da creche, sentavam na mesa e iam almoçar. E ele e a esposa dele, eles não sentavam, eles ficavam em pé na cabeceira, um na cabeceira de lá e o outro na cabeceira de cá. E ele dizia assim para mim: muito obrigado pelo alimento que você preparou para mim esta manhã. Eu te agradeço pela tua vida. Mas eu tenho muitas almas sofrendo, gemendo e chorando. Por isso eu não vou experimentar agora. Depois você coloca nos potinhos e põe na geladeira que se na hora da janta eu puder, eu como. Eles passavam 2, 3 dias em jejum pela vida das famílias. Então eu sentia aquilo ali muito bonito, era muito lindo. E ele falava assim para mim, ele dizia: Dada, eles me chamavam de Dada. Dada, não tem coisa mais linda do que o dia de nós consagrarmos a vida dos casais. Nós colocamos lá na igreja um tapete azul com estrelas brancas, que é a cor do céu. Porque todos os casais vão passar por ali. Nós simbolizamos a chegada dos casais no céu. Aqueles que honraram a aliança, honraram a tua família e honraram os teus filhos que na face da terra. Nós simbolizamos na vida dos casais a perseverança pela esposa, pelo filho, pelos netos, pelos bisnetos. Ele falava: não sou avô, mas eu sou pai. E um dia você é vô, um dia você é bisavô. E eu quero preservar isso o resto da minha vida. E eu achava aquilo muito lindo. Porque hoje em dia ninguém mais preserva família, ninguém mais preserva nada. Hoje em dia
não deu, cada um para o teu lado. E não é assim, amados. A família é um cônjuge tão gostoso, é uma coisa tão boa, harmoniosa. Os nossos filhos, a nossa família. A nossa família tem que ter harmonia. Tem que ter o Espírito Santo. Ele falava, não adianta nada eu orar, e não tenho amor dentro do coração para me perdoar os meus filhos, para me perdoar a minha esposa. Ele sempre falava isso para mim. Era difícil um mês que eu escutava isso 2, 3 vezes. E eu gostava de ouvir aquilo, eu achava tão bonito. E hoje eu me vi nessa situação quando eu li essa palavra aqui. Que a gente tem que harmonizar. Mesmo eles vivendo nessa situação aqui tão difícil, ó. Porém, Ana dava uma parte de excelente, por enquanto ele a amava, Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O amor daquele homem era de Ana, mas ela não podia dar filho para ele. Mas ele foi buscar uma família. E ele teve essa família. E mais adiante o Senhor vem e levanta a Ana e dá para ela Samuel, né? O Senhor deu um prazer. Por quê? Porque de tanta humilhação que ela passou ali, de tanta coisa ruim que ela passou, não existe deserto sem vitória. Todos os nossos desertos, todas as coisas ruins que acontecem com nós, a vitória é maior. Porque numa determinada hora, Ana chorou tanto, gritou tanto ao Senhor, que o Senhor disse, vou lhe dar Samuel. E Deus deu Samuel a Ana. E a partir daquele momento, o que se acabou acontecendo? Acabou uma harmonia total ali, uma família harmonizada, uma concentração do Espírito Santo na vida deles, porque Deus concluiu aquele prazer na vida dela. Portanto, não existe nenhum deserto na nossa vida que não vai vir abundância depois. A pessoa, quando serve a Deus, o deserto não é para sempre. O deserto tem o seu tempo determinado. Talvez hoje você se encontre no deserto, mas o Senhor diz assim, ei, tem tempo determinado, já decretei a tua vitória, aleluia. Talvez você está sentindo que as coisas estão difíceis, está tudo muito pesado, a cruz está pesada, vamos dizer assim. Mas o Senhor diz esta noite, já estou aliviando o teu fardo, as coisas vão mudar. Porque quem é cristão de verdade não vai ficar o tempo inteiro na miséria. Vai chegar a bonância. E a bonância do Senhor está com os dias contados para chegar na tua vida e na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós vivemos na expectativa de termos dias melhores, de recebermos coisas boas do Senhor. E o Senhor tem preparado para nós coisas boas. Quando dobramos nosso joelho e pedimos ao Senhor, o Senhor nos traz coisa boa. O Senhor revela algo do céu para nós. Basta nós crer, basta nós acreditar que as bondades do Senhor são maravilhosas e são grandes na nossa vida. E que tudo que passa conosco é só uma caminhada. É só mais uma página da nossa apostila, para quando chegar no final do ano, nós conseguirmos passar de ano. Não existe nada sem solução na presença do Senhor. Não existe nenhum oculto escondido. Basta somente nós acreditar, basta somente nós buscar o Senhor e acreditar que aquele Deus que fez milagre na vida de Ana, Ele faz na nossa vida também. Glória a Deus, eu creio. Ele faz para nós também nos dias de hoje.
Não mudou nada. A palavra do Senhor, ela não mudou. Mudou a maneira dos pregadores pregar, mudou a maneira de falar. Mudou. Mas a palavra do Senhor, ela não muda, ela não volta atrás. E ela está aqui esta noite, nos orientando e nos falando que nós temos que encerrar compromisso com Deus. Mas é compromisso. Não basta somente nós ficar, Senhor, porque isso, Senhor, porque aquilo, e não cerrar um compromisso verdadeiro com Deus. Não buscarmos verdadeiramente do Senhor. Não levar nosso coração na presença de Deus e colocar lá no altar do Senhor. O nosso coração tem que estar voltado para o altar do Senhor, pelas misericórdias de Deus, porque Ele é o único poderoso, Ele é o único que faz. Aleluia. Nós temos que estar sempre na presença de Deus, sempre ali na obediência, sempre temente ao Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Sem esse Deus maravilhoso, nós somos igual uma folha seca. Nós voamos para cá, nós voamos para lá e não chegamos a lugar nenhum. Mas se nós nos colocarmos na presença de Deus, assim como Ana se colocou, buscando, chorando, sofrendo, mas mesmo na hora da angústia, do desespero dela, ela não abandonou o Senhor. Ela ficou aos pés do Senhor, porque ela sabia que era só Ele que tinha solução, mais ninguém. Às vezes nós contamos as coisas para as pessoas, mas nós não contamos para o Deus Todo-Poderoso, que é Ele que tem que ouvir os nossos lamentos, as nossas súplicas. Só quem pode ouvir é Deus, porque ninguém pode nos ajudar. Quem pode ajudar é só Deus. E temos que ficar com um compromisso sério na presença do Senhor e honrar aquilo que nós falamos na presença do Senhor. Como é difícil nós vivermos nos dias de hoje sem a voz do Senhor. É difícil. Às vezes eu passo assim uma semana sem ouvir nada da parte de Deus. Que eu digo é eu dormir, levantar e acordar assim e pensar: nossa, não senti o Espírito Santo. É tão ruim. Os dias vai ficando vazio, os dias vão ficando acumulados e nada fica bom. Mas quando nós levantamos cedo, com aquela esperança, com aquela fé, e ouvimos ali a vozinha do Espírito Santo, o cheiro do Espírito Santo dentro da nossa casa, as coisas mudam tudo. Hoje de manhã eu fiquei maravilhada. Eu acordei. Quando eu acordei, eu sentei na cama, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Aleluia. E quando eu me levantei, que eu fui até o meu banheiro, quando eu cheguei no meu banheiro, eu vou até falar o que aconteceu, porque eu gosto de compartilhar com a igreja tudo o que acontece comigo. Eu tenho reclamado muito com Deus, porque eu quero reformar o meu banheiro. A minha casa não me incomoda, mas o meu banheiro tem me incomodado. E faz tempo, às vezes estou com a irmã Simone lá no material de construção e falo: eu queria desse aqui para eu pôr no meu banheiro, eu queria aquilo ali. Mas está difícil. Está difícil. E eu sempre falando isso. E hoje, quando eu acordei de manhã, eu acordei aquela voz do Espírito Santo: é só mais um pouquinho, filha, calma. E quando eu levantei, que eu cheguei até o banheiro, senti o cheiro do Espírito Santo. Quando eu senti o cheiro do Espírito Santo, eu abri a torneira. Quando eu abri a torneira, o Espírito Santo falou comigo: tenha paciência e tenha calma, que eu tenho ouvido o teu clamor. Eu me senti assim, ó, apaixonada pelo Espírito Santo.
por dentro da minha casa, com os braços erguidos, orando, agradecendo pelo meu lar, agradecendo por tudo que eu tenho, agradecendo pelo meu salário que ainda não chegou, agradecendo pelas maravilhas que Deus tem feito na minha vida, agradecendo pelos meus filhos, pelos meus netos, bisnetos. Aí os vizinhos chegam a se assustar, porque parece que tem 5, 6 pessoas lá dentro de casa orando junto comigo, e é só eu. Porque a alegria do Espírito Santo faz com que ele manifesta dentro do nosso lar. Ele manifesta em qualquer lugar quando nós se alegramos no Espírito Santo de Deus. E eu sinto alegria no Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu senti a graça de Deus. Tinha reclamado também com o pastor Eric, falei, ficou difícil depois que eu operei, porque agora eu já posso trabalhar de novo, mas daí minhas freguesas, de certo, foram levar roupa para outras pessoas, né, que eu faço concertos e tudo, certo, foram levar roupa para outras pessoas, não trouxeram mais para mim, não procuraram, porque souberam que eu estava operada. E está bem difícil para mim, falei para ele, ele disse, mãe, calma, é só uns dias. E graças a Deus, na hora que ele foi embora, meu celular começou a chegar as mensagens. O senhor já tinha voltado a trabalhar, e já começou a entrar costura, já começou a entrar o meu servicinho de novo. É pouquinho que eu ganho por semana. Às vezes eu ganho 150, 200, é bem pouco. Mas me ajuda tanto. É um dinheiro que me ajuda muito. E graças a Deus, hoje está com 3 dias que eu comecei a fazer os meus concertos. E vou contar, não porque eu estou me exaltando, porque eu estou aqui para falar do amor de Jesus. Mas isso inclui o amor de Jesus que Ele tem por mim. E dentro desses 3 dias eu fiz R$250. Então esse é o Deus maravilhoso, aquele Deus lindo, que quando nós servimos Ele de coração, que nós damos ouvido à palavra dEle, Ele traz tudo o que nós precisamos. Glória a Deus. E eu sou muito grata a Deus por isso. Aí me coloco no lugar dessas mulheres heroínas da Bíblia, Ana, Ruth, Esther, que eram mulheres fortes, mulheres lutadoras. Portanto, mulheres que estão aqui esta noite, não entrega os pontos à toa, não, por pouca coisa, não. Luta, faça guerra com Satanás, seja por que for, faça guerra e decreta que ele é mais que derrotado dentro do teu lar, dentro da tua família, juntamente com tua casa. E vai servir somente esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus a qual Ana rogou e ele ouviu o pedido de Ana, a qual Ana chorou e ele entregou uma coisa que ela mais achava que era difícil. Ele entregou para ela. Às vezes você tem se colocado e achado que é tão difícil, e o Senhor manda te dizer essa noite: somente crê, somente confia. O tempo está determinado na tua vida. Amém, amados? Só vou até aqui, porque quando o Espírito Santo de Deus diz amém, amém. Eu agradeço a rica oportunidade. As palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, amados irmãos. Uma palavra que vem edificar a fé das irmãs, né? Pergunto para vocês estão guerreando com o inimigo, orando em casa? Que é onde o inimigo se levanta, no lar. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Amanhã temos culto ali por mão Valdecir, ontem não pudemos estar lá, mas Deus sabe todas as coisas. Mas amanhã estaremos lá e domingo, em nome do Senhor Jesus. Está cooperando com Ele lá, fazendo a obra naquele local, que eu creio que Deus vai fazer o impossível naquele local. Amém?
Aleluia, Fique Jesus. feliz. Glória a Deus. Deus é fiel sobre você. Sábados temos culto aqui também. Já temos que começar os ensaios, pegar mais firme aí, amados irmãos, porque o congresso está chegando. Luiz Alcione vai vir ministrar, está lançando os convites e creio que vai ser bênção de Deus. Amém? Também estou conversando com o irmão, o pastor Mateus também não pode estar aqui. Creio que daqui uns 15 dias vamos começar um projetinho com as crianças do bairro aí. Então vamos precisar de ajuda de alguns irmãos aí, tá bom? Vamos tirar essa criançada da rua, vamos evangelizar eles e vamos colocar eles nos caminhos certos. Amém? Que a graça de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos diz Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Chico Deus, Quem impedirá? um abraço do pastor do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Salve teu irmão com a paz. Glória a Deus, aleluias. Irmão, o cabelo dela era aqui. Eu fui dar uma parte forte. Ela e o gato dela. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.